Graça e paz para os irmãos, amém? Que a paz do Senhor toque o seu coração. Que você nesta tarde seja preparado, com a mente aberta e o coração bem escancarado para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo número 24, enquanto eu conto uma história para você. Mateus capítulo 24. O Amur Hassan era um homem visionário. O Amura nasceu em Fudai, uma cidade, um vilarejo muito pequeno de pescadores, na província de Uate, em Tohoku. Sempre que olhava para o mar, ele pensava consigo mesmo que ele tinha um sonho. E quando ele cresceu, ele se tornou o prefeito da cidade, que tinha não mais do que 3.000 habitantes. Ele tinha um sonho. O Amura sonhava em construir um muro muito alto, de mais de 15 metros. Um muro que fosse por todo o litoral e que fizesse uma extensão de mais de 200 metros de comprimento para proteger aquela aldeia de um possível tsunami. Estamos em 1972. Ele começa a construir e todos o ridicularizam, dizem que ele estava gastando mal os recursos públicos. Eles diziam que ele era um homem insano, um louco, porque aquela obra não tinha cabimento. Para que um muro de mais de 15 metros, uma extensão tão longa de 200 metros de extensão, para que tudo isso? E todos falavam mal da gestão de Uamura. Acontece que o Amur Hassan não desistiu. Ele sabia que tinha que estar preparado para guardar o seu povo. Demorou 12 anos para aquela obra ficar completa. O Amur Hassan veio a falecer. 40 anos depois, 11 de março de 2011, a população de Tohoku amanheceu um dia normal. Estava tudo calmo. O alarme soou, anunciando que estava para chegar um tsunami, mas sempre anunciava e nada de ruim acontecia. Não seria diferente desta vez. As crianças foram para as creches, as mães para o seu trabalho, os pais para a pesca. Ninguém estava esperando que o inevitável fosse acontecer. A tragédia do tsunami de 2011 abateu Tohoku, mas a pequena cidade, o vilarejo de Fudai, foi preservado. Quase nada aconteceu naquele vilarejo. A primeira coisa depois que passou a tragédia é que as pessoas que sobreviveram, todos da cidade de Fudai, foram ao túmulo de Uamura para prestar homenagem àquele homem visionário que estava preparado para o futuro. Querido irmão, querida irmã, a palavra que eu vos trago é uma palavra de preparação. Estejamos preparados, porque Jesus logo vem. Coloquemos o nosso coração em vista disso. Não importa se vai demorar 10 ou 40 anos ou mais. Jesus Cristo vem. Palavra do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 36, o sermão continua. Exortação à vigilância. Quantos estão aí? Dê um glória a Deus. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias de Noé, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio
e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Deus Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta tarde em que estamos reunidos aqui. Quero rogar, Deus, que o teu Espírito Santo venha falar conosco, distribua, Senhor, meu Deus, no nosso coração, mensagem, Senhor, que faça-nos, Senhor, Deus, estar preparados para esse grande dia. Fala conosco, eu rogo a tua bênção, Pai, neste nome poderoso, que é o nome do Salvador, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Quem é crente sente adorando o nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, este dia da volta do Senhor é um dia anunciado, mas é um dia não conhecido. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai. Um dia anunciado, mas não conhecido. Não adianta tentar adivinhar ou dizer que esse dia já veio, ou quando esse dia virá, porque esse dia e hora ninguém sabe. Está na agenda de Deus um dia determinado, quando o Senhor virá buscar o seu povo. O versículo seguinte nos fala que esse dia é um dia representado, mas ainda não cumprido. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele está representado, este dia, por um dia também cataclísmico, um dia quando Deus disse que havia se arrependido, me arrependo de haver criado o homem. Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus disse: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até os animais, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Portanto, diz a palavra do Senhor que, como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Nos dias de Noé, Deus decidiu que destruiria a humanidade. Mas também Deus diz no versículo seguinte, versículos 8 e 9 de Gênesis capítulo 6, diz a palavra do Senhor que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça porque Noé era um varão justo, em sua geração, reto. Noé andava com Deus. Noé era um homem que andava com Deus. Preste bem atenção, porque este dia é um dia determinado, representado por Noé, mas não anunciado para nós. Esse dia não está declarado quando, mas está certo que Jesus Cristo virá buscar o seu povo. Ele vem, amém? Quando glorifica o Senhor por isso, Jesus virá. Tão certo como o ar que eu respiro, eu sei que Jesus está voltando. Noé, porém, era um homem justo e reto, temente a Deus em sua geração. Noé andava com Deus. O que isso nos fala? Nos fala, irmãos queridos, que assim como aquele homem chamado Amura, ele estava preparado para o grande dia, que ele sabia que viria. Não era uma questão de se, era uma questão de quando. Não era se viria, mas quando viria o tsunami. Há um dia que Deus marcou, que Deus determinou que ele virá buscar o seu povo. É um dia avisado, mas um dia não apercebido. Esse dia está escrito claramente no versículo de número 38 e 39, diz a palavra do Senhor para nós o seguinte: não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ora, esse dia é um dia que não foi percebido por eles. Ninguém percebeu, porque afinal de contas, chuva era algo, talvez,
impossível, talvez inexistente para aquela época, naquelas dimensões. Mas Noé, como pregoeiro da justiça, anunciava que o dia viria, e o dia chegou. No dia certo, Deus mandou Noé, Gênesis capítulo 7, versículo 1, entrar na arca. Gênesis 7, 1 nos fala o seguinte: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Entra tu e toda a tua casa nesta arca. Há alguns que costumam representar a arca de Noé como um lugar depois de 40 dias e 40 noites no meio do mar, no dilúvio, representar como um lugar de mau cheiro, um lugar desagradável, um lugar certamente porque por ter tantos animais cheirava mal, mas era melhor estar dentro da arca do que estar fora dela, porque fora dela o cheiro era de morte. Irmãos, a igreja do Senhor é como a arca. Talvez você olhe, talvez o odor não seja perfume para você. Talvez você olhe para a igreja e veja tantas coisas erradas. Talvez você olhe para alguns irmãos e pense que o cheiro vem deles. Mas se você prestar bem atenção, você vai entender que a arca era o único meio, assim como a igreja, é o único meio, o único barco capaz de cruzar o dilúvio, é o único meio pelo qual Deus decidiu que levaria o evangelho para a criatura, para que quem cresce em Jesus não morresse, mas fosse salvo. A igreja é o prenúncio do fim, a igreja é o anúncio do começo, aleluia, a igreja prenuncia, Jesus vem buscar o seu povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, aleluia, louvado seja o Senhor. Até que Noé entrou na arca, e a arca se fechou, a arca se fechou. Deus selou a arca por fora e por dentro. Deus selou a arca por fora, de uma tal maneira, eu penso que talvez Noé, em sua misericórdia, quisesse abrir a arca, não podia, Deus a selou por fora. Deus impediu que alguém mais pudesse entrar na arca. Não é como nos filmes hollywoodianos, onde alguns intentam invadir a arca. A arca não pode ser invadida, a arca está selada. A arca é o único meio pelo qual Deus salva uma família, uma geração justa. Irmãos, o texto nos avisa que este dia, diz a palavra do Senhor, esse dia é o dia que Deus prometeu que guardaria Noé. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 5, na segunda epístola, diz a palavra do Senhor que Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Guardou Noé porque Noé era o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus preservou Noé, e por misericórdia a sua família, Noé, porque Noé foi pregoeiro da justiça. Encontramos então na vida de Noé algumas características importantes que determinam que esse dia que foi proclamado, representado pelo dia do dilúvio, tem marcado uma geração que vai ser preservada por Deus. Essa geração é uma geração reta, essa geração é uma geração justa, essa geração é uma geração que anda com Deus. Deus está procurando pessoas que andem com Ele. Se você não anda com Deus aqui, não espere que você será levado com o Senhor. Se você não anda com Deus, se você não está preocupado em ser alguém diferente na sua geração, não esteja certo de que você será preservado. Diz a palavra do Senhor que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, porque Noé foi pregoeiro da justiça. Ele foi pregador da verdade. Noé foi um homem que se preservou, porque Noé andava com Deus.
Note que a palavra do Senhor nos diz que Deus preservou Noé. Diz a palavra que Deus guardou a Noé. E Deus faz uma promessa para nós, para a igreja. Ele faz uma promessa no capítulo de número 2, ainda, versículo 9 de 2 de Pedro. Diz a palavra do Senhor que da mesma maneira assim também Deus sabe. Aleluia! Que bom que Deus sabe. Aleluia! Deus sabe guardar, livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Irmãos, o Evangelho tem duas grandes verdades. Nós não podemos dizer que o nosso Deus é um Deus apenas de amor, se a Bíblia fala que Deus é amor, mas também nos fala que Deus é um fogo consumidor. Deus é um Deus misericordioso, mas Deus também é, embora seja longânimo, Ele também é justo. E na sua justiça, Deus está dizendo que Ele sabe livrar o justo na hora da tribulação. Ele sabe te livrar, Ele vai livrar você, Ele vai guardar você. É promessa do Senhor se você se preservar como justo. O que significa, pastor, alguém justo na sua geração? O que significa ser justo numa geração má e impiedosa? Ser justo significa que esta pessoa está decidida a manter os valores do reino aplicados em sua vida. Eu sei que neste mundo de relativismo, nesse mundo onde as pessoas tendem a colocar a sua vontade em primeiro lugar, Deus está dizendo que Deus não muda os seus valores. Deus permanece com os valores da sua palavra. Deus é o Deus que diz que Ele ama aquele que se mantém puro para o dia do casamento. Deus diz que Ele ama o jovem, a jovem que se preservam para o dia do casamento. Deus diz na sua palavra que Deus, sendo fiel, Ele é um Deus que ama aquele casal que mesmo com dificuldade, mesmo com problemas, sabem que o divórcio Deus aborrece. Deus odeia o divórcio. Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus que diz que Noé foi pregoeiro da justiça, porque Noé não abdicou da verdade, não desceu do patamar de justo. Noé permaneceu sendo um homem íntegro no meio de uma geração corrupta e perversa. Deus é o Deus que está dizendo que Ele ama aqueles que são justos na sua geração. O que é, pastor, ser justo em sua geração? Uma geração de pessoas que já não temem mais serem corruptos, enganarem o seu próximo, pedir emprestado e não pagar. Pessoas que enganam nos seus negócios. Deus é um Deus muito claro. Deus é um Deus que está exigindo uma geração justa. Deve ser justo na sua geração. Não engane. Você pode enganar a todos, pode enganar o pastor, pode enganar a sua esposa, pode enganar o seu amigo de trabalho, mas você não pode enganar a Deus. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. Noé semeou justiça, por isso Deus o preservou. Noé foi um homem justo na sua geração. Assim também Deus sabe livrar da tentação os piedosos. Piedoso não é alguém misericordioso. No texto bíblico, piedoso é aquele que vive uma vida devota, uma vida entregue a Deus. O piedoso é aquele que tem no seu coração o desejo de buscar ao Senhor continuamente. Quando nós vemos esse texto, nós encontramos que esse dia será um dia de surpresa para os deixados, mas não para os selecionados. Esse dia será um dia de surpresa para aqueles que foram surpreendidos e deixados para trás. O texto de Mateus capítulo 24, versículo 40 nos fala: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. O texto de Mateus nos fala que dois estarão no campo, dois estarão na boleia de um caminhão, dois estarão numa linha de montagem, dois estarão em um escritório. Ele está falando de pessoas trabalhadoras, de pessoas
funcionárias, pessoas que estão na atividade laboral. Ele fala de 2 pessoas que estão no campo. Ele está falando que você está no mundo, você tem que cumprir a sua jornada de trabalho. Você não pode ficar apenas pensando nas coisas que são de cima, as coisas que são de Deus. Enquanto sua cabeça está no céu, as suas mãos estão trabalhando na terra. Você está trabalhando no campo. Você não pode perder de vista a responsabilidade do seu trabalho do dia a dia. Ele está dizendo que 2 estarão no campo, 2 estarão na fábrica, no caminhão, na linha de montagem, 2 estarão no mercado, 2 estarão na escola, 2 estarão em algum lugar trabalhando. É necessário que o Senhor nos encontre trabalhando. O trabalho dignifica o homem. Mas a pergunta é: como é que nós estamos trabalhando? O que é que você conversa durante o seu tempo no caminhão? O que é que você conversa durante o tempo que você está com o seu amigo trabalhando na hora da esteira? O que é que você conversa? Quais são as suas convicções? Ou será que você titubeia, hesita em declarar a justiça, a verdade de Deus, quando seu amigo conta piada a respeito dos crentes? Quando nós estamos falando que 2 estão no campo, 2 estão trabalhando. Ora, o trabalho é de ambos. Há uma coisa que os distingue, não é o trabalho. Os 2 são trabalhadores, os 2 estão ativos. Porém, um é levado e o outro é deixado. Qual a diferença, pastor? 2 estarão no moinho. Isso fala de pessoas que trabalham em casa. 2 estarão no moinho. São mulheres, senhoras, que estão moando grão para fazer a comida. Não é o moinho grande, é aquele que descasca o arroz. São pessoas que estão trabalhando em casa. Não estão distraídas com os trabalhos domésticos. Estão trabalhando no moinho, estão no quintal de casa, para preparar a comida para aquele que está no campo. Não há diferença. Tem gente que pensa que porque a pessoa está em casa não está fazendo nada. É um grande erro. A mulher que está em casa, às vezes, trabalha tanto quanto ou mais do que o marido. É importante nós entendermos que essa mulher que está trabalhando, lavando a louça, lavando a roupa, preparando a casa, limpando, ela não pode perder de vista que ela está trabalhando em casa. Talvez com a sua filhinha, ela está trabalhando em casa, estão 2 em casa. Uma será levada e deixada a outra. O que as distingue? O que as separa? Eu gosto do Evangelho de Lucas. Lucas acrescenta um outro que Mateus não diz. Lucas 17:34. 17:34 nos fala. Essa é boa, Will. 2 estarão numa cama. Um será levado e deixado o outro. Eu acho que esse texto de Lucas fala de casal. 2 estão numa cama, só pode ser casal. 2 em uma cama. Um será levado e deixado o outro. Casais. Aqueles que estão guardados, aqueles que estão num lar, devem tomar o cuidado para preservarem a comunhão do lar, a comunhão do leito. É interessante que há pessoas que dormem na mesma cama, mas estão separados há muito tempo. O Senhor vai levar um e deixar o outro, porque na verdade já estão separados, não vai fazer muita diferença, já estão separados. Só habitam a mesma cama, mas estão distantes no coração e no propósito. A esposa está insistindo. Aí nessa semana eu conversei com uma irmã. Eu disse: pastor, eu tenho pedido a Deus que Deus transforme meu marido, mas ele não quer transformação. Estou orando, pedindo por ele. Disse: irmã, siga orando, não diga nada. Apenas ore a Deus, busque a Deus. Deus está vendo o teu clamor e vai atender a sua petição. Se ele não quer te ouvir, Deus vai tratar com ele. 2 estarão numa cama. Um será levado e deixado o outro. O texto é realístico. O texto nos fala de pessoas do trabalho, pessoas em casa, pessoas na intimidade. Não importa qual é a condição.
Um será levado e deixado o outro. Por quê? Porque Deus, é claro na sua palavra, Jesus, na sua bondade infinita, nos fala, em Mateus capítulo 13, versículo 30, ele nos fala que as pessoas crescem juntas, que as pessoas trabalham juntas, que as pessoas estão em todo o tempo juntas. Ele nos fala, no texto de Mateus capítulo número 13, versículo 30, que as pessoas estão crescendo juntas. Deixai crescer ambos. Crescem juntos. Mas um é joio, outro é trigo. Um tem fruto, outro não tem. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o com molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Deus faz distinção. Por quê? Por que Deus distingue? Porque um será levado e deixado do outro, do campo, do moinho, da cama. Por que é que Deus leva um e deixa o outro? Simples. Porque Deus determinou um dia em que Ele vai julgar entre aquele que é puro e aquele que é impuro, entre aquele que é santo e aquele que é profano, entre aquele que é e aquele que não é, aquele que parece ser. Romanos capítulo 1, versículo 16, nos fala a palavra do Senhor, que Deus diz claramente na sua palavra: não me envergonho do evangelho de Deus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Do céu se manifesta a ira de Deus. Tem uma coisa que me assustava, é quando meu pai ficava virado. Meu pai era um homem bastante sério. Meu pai foi boxeador, nada a ver comigo. Meu pai era um homem bravo, era um homem rabugento algumas vezes. Ele dizia apenas uma vez, nunca dizia duas, dizia uma, e você não cumpria, esteja preparado para sofrer nas mãos do boxeador. Ele só dizia uma vez. Ele era um homem irado. Deus é um Deus que se ira. Não pense que Deus é apenas o Deus de amor, o Deus de misericórdia. Deus é um Deus que se ira. Mas há uma coisa. Assim como meu pai, que era um homem rígido, também sabia ser amoroso, também sabia agradar os seus filhos. Diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que nós estamos esperando Jesus dos céus. Estamos esperando ao Filho de Deus, ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aleluia! Jesus nos livra da ira futura. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Deus te livrará da ira futura. Aleluia! Deus nos livrará da ira futura. Por quê? Porque somos seus filhos. Aleluia! Esse dia é um dia repentino, mas também é um dia para ser aguardado. Aquele que é crente no Senhor deve aguardar esse dia. Versículo 43, fala a palavra do Senhor: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. É um dia para ser aguardado. Esse dia, diz a palavra do Senhor, o seguinte: considerai isto, que se o pai de família soubesse que a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Esse dia será um dia repentino. É interessante que Jesus falou que ele virá como ladrão à noite. O Senhor não é o único a falar desse dia como o dia em que ele virá como um ladrão. Paulo advertiu na carta Tessalônica, primeira carta, capítulo 5, versículo 2, Paulo avisou: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Pedro também advertiu na sua epístola, capítulo 3 da segunda carta, versículo 10, 2 de Pedro 3:10. Pedro falou o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Há algumas décadas atrás, os homens, os cientistas, aqueles que entendiam da natureza, diziam que o texto de Pedro era um texto absurdo. Muitos, no século passado, ridicularizaram a Pedro, dizendo que isso jamais aconteceu, que a terra permanecerá para sempre. Porém, no século 21, ninguém mais duvida do que Pedro disse, que os elementos ardendo se fundirão, a terra será abalada. Agora os homens sabem, agora há várias especulações, o meteoro que se acerca, que se aproxima, talvez o aquecimento global, talvez um grande terremoto, talvez uma arma nuclear. Hoje existem não apenas uma, mas várias possibilidades para a destruição do mundo. O mundo está reservado, como disse Pedro, a terra está reservada para fogo. É uma realidade bíblica que ninguém pode fugir. Quando nós olhamos o texto de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, o apóstolo João também adverte: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Olha o que o Senhor está falando, preste bem atenção. O Senhor virá como ladrão de noite. Há um capítulo da história da minha família muito trágico e lamentável, que nem a minha esposa conhece. Eu tinha uma tia chamada Vilma, muito querida. Esta minha tia, um dia chegou à casa da minha mãe e disse: posso levar os teus filhos para dormir na minha casa? A minha irmã falou: eu vou, tia. Eu gostava muito de ir à casa da minha tia, mas por alguma razão naquele dia eu não quis. Não, tia, eu não quero, eu quero ficar. Por alguma razão eu fiquei e não quis ir para o Guarujá. Minha tia morava num apartamento, no 5º andar. As crianças estavam todas brincando, divertindo-se no apartamento. Ela tinha 5 filhos, um já era adulto, 4 estavam em casa, todas crianças, junto com a minha irmã. E naquele dia, não se sabe como, alguém subiu pela calha, arrombou a janela no 5º andar, e repentinamente, sem que ela esperasse, entrou naquela casa. Ela não estava esperando, o marido não estava em casa. A única coisa que ela pôde fazer foi pegar aquele bando de crianças, reuni-las, colocá-las no quarto, trancar o quarto e entrar em luta corporal com aquele ladrão. A casa ficou em silêncio. As crianças não conseguiam sair do quarto. Quando o dia amanheceu, minha tia estava morta. Ninguém soube quem entrou, o que aconteceu. As crianças não viram nada, porque foram protegidas, foram guardadas. A última preocupação da minha tia foi proteger as crianças, guardá-las daquele trágico fim. Deus diz da sua palavra que, embora ele seja um Deus que se ira, um Deus justo, Deus de amor, se preocupa com os seus filhos. Deus se preocupa com você.
Deus quer que nós sejamos preparados. Vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá. Pode ser na vira da noite, pode ser de manhã, pode ser à tarde, ele virá. E nós temos que estar preparados, protegidos pelo poder do sangue de Jesus, guardados por ele, encerrados no seu lugar santo, guardados pelo Senhor. A igreja tem uma importância para Jesus. Foi Jesus que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é o reduto no qual o Senhor guardou, protegeu os seus. Ficai aqui até que passe a ira. Ficai guardados até que passe a ira. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Sempre quando se aborda esse assunto, há pessoas que dizem que têm medo da volta de Jesus. A volta de Jesus, irmãos, para nós que somos salvos, não é motivo de medo, é motivo de alegria. Essa é a nossa esperança, é a esperança do crente. Nós deixaremos esse mundo. Se esse mundo não te incomoda, se você está de mãos dadas com o mundo, talvez você não entendeu ainda que nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Aleluia, aleluia. Cada vez que você pegar o seu Gai Cocodinho Toroco, leia ali Alien. Você não é daqui. Você é de lá do céu. Aleluia, você pertence ao Senhor. Você é guardado por Deus. E você será recolhido para estar para sempre com o Senhor. Aleluia. Eu termino com o texto de Tessalonicenses, capítulo número 4. Glórias a Deus. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, aleluia, depois nós. Paulo tinha a mesma esperança, ele esperava para o seu tempo, mas não foi o tempo dele. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, aleluia, estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Quem tem essa certeza, fique de pé e glorifique a Deus comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O evangelista Lucas nos fala no capítulo de número 21, versículo de número 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejam havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé, como você está agora, estar em pé diante do Filho do Homem. Deus espera que nós estejamos de pé diante do Filho do Homem. Cada vez que você for tentado a fazer aquilo que é imoral, aquilo que é injusto, aquilo que é desonesto, aquilo que é errado, você sabe distinguir, você é crente. Até o ímpio sabe distinguir o certo do errado, apenas ele não quer fazer. Você sabe a diferença. Faça aquilo que é certo. 2 estarão no campo. Peço a você que você vigie no seu trabalho, você que é caminhoneiro, você que está na estrada, vigie no seu trabalho, vigie a sua conversa. Você que está numa fábrica, entenda o seu amigo de linha, ainda não conhece a Jesus, ele precisa tanto conhecer o Senhor, ele carece tanto, ela precisa ouvir do Evangelho, e você é a única possibilidade, talvez a possibilidade que Deus elegeu para salvar aquela alma. Deus te colocou ali com propósito, Deus colocou você ali porque Ele tinha a intenção de que você fosse luz, pregoeiro da justiça, para falar do amor de Jesus. Nós estarão numa cama. Glórias a Deus. Glórias a Deus pelos casais. Não deixe que o inimigo engane você. Não deixe que o inimigo roube de você a alegria. Sabe, o inimigo tem sido tão astuto nos últimos tempos, que tem colocado no coração dos casais descontentamento. Ele não me faz feliz. Ela não é o que eu esperava. E muitas vezes nós deixamos que aquela seta entre em nosso coração, e aquilo se constrói um castelo, um palácio de fantasias. Sozinho você pode ser melhor,
Mas se fosse para estar sozinho, Deus não te teria alcançado casado ou casada. Se Deus te alcançou casado, é porque Ele quer restaurar a tua família, restaurar o teu relacionamento, é porque Ele tem planos claros com você. Deus não desistiu de você, não desista dela, não desista dele. Deus tem planos claros. 2 estarão no campo, um será levado, deixado o outro. 2 estarão numa cama, um será levado, deixado o outro. 2 estarão no moinho, um será levado, deixado o outro. De que lado você está? Preparado ou desapercebido? Preparado, selecionado por Deus ou distraído? Vamos estar preparados. Querido Pai, eu quero te agradecer nesta tarde por Tua palavra, Senhor, de exortação, para estarmos preparados para esse grande dia. Pai amado, nós aguardamos, Senhor, com ansiedade, com uma grande alegria, Senhor, a volta de Jesus. Senhor, muito obrigado. Sim, Ele vem. Prepara o meu coração, Senhor. Não sou melhor do que os meus irmãos, também falho, Senhor. Mas, Deus, em nossas fraquezas, nós reconhecemos que temos alguém à altura, o nosso advogado. Temos Jesus Cristo, Senhor, aleluia, que nos perdoa os pecados, que nos leva à Tua presença, Pai. Pai amado, nesta tarde, vem fortalecer a nossa fé, prepara-nos para a volta de Jesus. Deus, nós aguardamos, Senhor, meu Deus, a nossa bendita esperança, aguardamos com alegria o dia da nossa salvação. Obrigado, Senhor. Nós dizemos: Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Maranatá, ora vem. Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor. Maranatá, bendito seja o nome do Senhor. Jesus vem, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em nome de Jesus. Amém, amém. Um forte aplauso ao Senhor.